Na contagem regressiva para o Enem 2015, é importante que os alunos preparem-se corretamente para a redação. Fique atento às boas dicas. O primeiro passo é ler com cuidado a proposta e os textos motivadores, porque isso é muito importante. Se você errar essa primeira parte, corre o risco de você prejudicar toda a sua redação. Então, leia os textos motivadores, não deixa de ler, embora você saiba que tenha pouco tempo, não pode perder muito tempo, mas os textos motivadores vão lhe dar uma direção como deve ser a discussão do seu texto. Em seguida, você deve olhar a proposta e tentar tirar as palavras mais importantes. Se certifique de que essas palavras vão aparecer já na introdução do seu texto. Isso é fundamental, porque senão corre o risco de você falar só parcialmente do tema e não do tema como um todo, que é o que o Enem quer que você faça, que é o que o avaliador vai procurar no seu texto. Segundo momento, você precisa se organizar mentalmente. O texto ele tem que ser proposital, do início até o fim. Então, você não pode escrever sem se organizar primeiro. Então, pare e pense, qual é o ponto de vista que eu vou defender dentro desse tema? Porque não basta para o Enem, dentro desse gênero, que é o texto dissertativo argumentativo, simplesmente falar sobre o tema. Não. Você precisa falar sobre o tema? Sim, essa é a parte dissertativa. Mas também você precisa ter qual ponto de vista você vai defender ali. Então, esse é o primeiro ponto que você vai pensar nessa sua organização mental. Qual é o ponto de vista que eu vou defender? Eu vou ser a favor? Eu vou ser contra? Se o tema lhe der base para isso. Mas também você pode falar das causas, pode falar das consequências, ou dizer quem são os mais beneficiados, ou os menos beneficiados com aquele problema. Algum ponto de vista você precisa defender. Só um, para manter a unidade do texto. E aí, a partir desse momento, você pode selecionar os seus argumentos. O que são os argumentos? Qual a forma que você vai ter para defender esse seu ponto de vista? É olhar para a sua tese, olha, se eu vou defender isso, então por que eu penso assim? Esses são os seus argumentos. Selecione, pense neles e depois você pensa, quais soluções eu posso lançar para resolver o problema? Detalhe, o que você levantar de problema é o problema que você tem que resolver. Nem mais nem menos, certo? Pronto, fez essa organização mental, agora você pode partir para o início do seu texto. Introdução, apresenta primeiro o tema, depois coloca esse ponto de vista. Termina a introdução com o ponto de vista, isso vai lhe facilitar desenvolver o seu texto, certo? Partir para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você já deve fazer o quê? Expor os seus argumentos, defender a sua tese, defender o seu ponto de vista. Se você souber fatos que você tem visto no jornal ou em qualquer outro meio de comunicação que comprove esse seu argumento, então esse é no desenvolvimento que você deve colocar esses fatos. Defendeu? Tarsila, quantos parágrafos de desenvolvimento? 2 parágrafos de desenvolvimento é o suficiente, certo? Se você escrever demais, corre o risco de você cometer mais erros ortográficos e isso prejudicar a sua nota. Terminou o desenvolvimento? Conclusão. É preciso que você coloque uma conjunção conclusiva, portanto, dessa forma, então, sendo assim, e após isso, você vai lançar as suas soluções. Aquelas que você tinha pensado antes para resolver os problemas que o seu texto levantou. E aí você, a partir do momento que tiver exposto tudo isso, você terá um texto dissertativo argumentativo sobre os temas do Enem, sobre o tema que o Enem lançar para você. Quais são os temas que as pessoas estão dizendo que corre o risco de cair? Alguns falam sobre a crise hídrica, outros sobre a crise energética, questão de tolerância às novas formas de família. Tudo isso é importante que você dê uma olhadinha antes de fazer a prova. É garantido cair? Não, mas são algumas sugestões baseadas na nossa realidade atual. Na hora de passar o texto a limpo, tenha cuidado com a estética da redação. Letra legível, certo? Outra questão,
Obedeça às margens, tanto direita quanto esquerda, para não ultrapassar aquele quadro que o Enem lhe dá na folha. Título é opcional, você coloca se quiser. Se for pular a linha, somente entre o título, que se você tiver colocado um, e o texto. Entre parágrafos, não pule linha. Cuidado com os parágrafos. Se você tiver dado um determinado espaço no primeiro parágrafo, dê o mesmo espaço nos demais, para manter a estética da redação. E no mais, eu desejo bom rendimento.